Olá, bem-vindos ao quadro. Vocês já pararam para pensar como acontece a reprodução de um molusco? Nessa aula nós vamos ver esse processo. Mas antes de falarmos da reprodução, vamos lembrar aqui alguns conceitos. Por exemplo, os moluscos podem ser dioicos ou monóicos. Ser dioico, então, significa ter sexo separado. Existe um molusco fêmea e um molusco macho. E o que significa ser monóico? Ser monóico significa ser hermafrodita. Os dois sexos são encontrados em um único indivíduo. Além disso, os moluscos também podem ter fecundação interna, o que significa uma fecundação dentro do organismo, ou então uma fecundação externa, quando os gametas são lançados no meio ambiente e o zigoto é formado fora do corpo do animal. E além disso, para complicar a situação, os moluscos também podem ter desenvolvimento direto quando não apresentam larvas ou desenvolvimento indireto quando apresentam as larvas. Então, pessoal, muita atenção, porque como vocês podem ver aqui, a reprodução dos moluscos pode acontecer de diversas maneiras. Mas como que acontece a reprodução nas principais classes? Bom, vamos lá então. Primeiro falando da classe dos bivalves. Bom, a maioria dos bivalves e alguns gastrópodes são dioicos. Isso significa que existe um bivalve fêmea separada do bivalve macho. E neste caso, acontece liberação de gametas na água, tanto os gametas masculinos como os gametas femininos. Então, no ambiente externo vai acontecer a união desses gametas formando um zigoto. Então, pessoal, reparem aqui que a formação desse zigoto aconteceu no ambiente externo. Isso significa que essa fecundação é externa. E aqui está o zigoto. Só que esse zigoto vai se desenvolver em uma larva. Essa, pessoal, é uma larva ciliada que começa a nadar ativamente. E ela é chamada de larva trocófora. Então, nós temos aqui a larva trocófora. Em algumas espécies, essa é a única larva formada. Porém, na maioria dos bivalves, essa larva se desenvolve em outro tipo. E qual é esse outro tipo? Essa segunda larva é chamada de larva veliger. Nela já acontece o início da formação da concha e também do pé. E esse é um tipo de larva muito comum encontrado na maioria dos bivalves. A larva veliger vai então se desenvolvendo, formando os indivíduos adultos. E aí, pessoal, se existe larva, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo indireto. Em alguns gastrópodes, por exemplo, no caracol de jardim, acontece um processo diferente. Esses animais são monóicos. Cada indivíduo apresenta uma única gônada, que é chamada de ovoteste. E o que vocês acham que essa gônada produz? Como esses indivíduos são hermafroditas, a ovoteste produz tanto os óvulos como também espermatozoides. Só que para acontecer reprodução, deve haver fecundação cruzada. Isso acontece da seguinte maneira: dois caracóis que estão sexualmente maduros se encontram e, a partir daí, eles encostam seus poros genitais. Então, pessoal, aqui acontece cópula e cada um introduz o pênis no parceiro. Acontece, então, uma troca de espermatozoides entre esses dois indivíduos. Após a cópula, os parceiros se separam e os espermatozoides ficam armazenados dentro do corpo do animal. Então, pessoal, aqui já existe cópula e a fecundação acontece dentro do corpo do animal. É, então, uma fecundação interna. Então, esses espermatozoides que ficaram aqui armazenados vão fecundar os óvulos. Acontece a formação do zigoto, que vai ser envolvido por uma espécie de casca gelatinosa. A partir do poro genital
esse ovo vai ser eliminado para o meio ambiente e dele já vai surgir um pequeno gastrópode. Não existe formação de larva e nós falamos que esse desenvolvimento é direto. E esse pequeno caracol vai se desenvolver formando o indivíduo adulto. E para fechar, pessoal, vamos falar da reprodução nos cefalópodes. Como que um polvo se reproduz? Bom, aqui também existe separação dos sexos. Temos um polvo macho e um polvo fêmea. O polvo macho produz espermatozoides e esses espermatozoides ficam acumulados em uma espécie de pacote. Esse pacote cheio de espermatozoide vai ser introduzido no corpo da fêmea. Dentro do corpo da fêmea vai acontecer então a fecundação. Essa fecundação é também uma fecundação interna, porque está acontecendo aqui dentro, e vai acontecer a formação de vários ovos. Esses ovos são também cobertos por uma casca gelatinosa e vão ser depositados no meio ambiente. E essa liberação dos ovos é muito interessante, porque normalmente as fêmeas depositam os ovos em lugares seguros, por exemplo, embaixo de rochas, dentro de cavernas. Esses ovos ficam protegidos e, com o passar do tempo, eclodem, formando novos indivíduos. Para fechar, os cefalópodes podem ser dioicos, a fecundação é interna, dentro do corpo da fêmea, e o desenvolvimento é direto, porque não existe larvas. Terminamos por aqui com essa aula de reprodução e na próxima vamos começar a falar sobre os anelídeos. Não perca, até lá!